Meu nome é Rosa dos Santos Silva, nasci em Canaã no dia 5 de novembro de 39. Canaã porque era Lagoa dos Veados, né? E eu vivi só lá até os 7 anos. Meu pai, eu vim para aqui, para a Fazenda Velha, com 7 anos. Depois casei aos 15 e voltei para o Canaã de novo. O bom filho, a casa volta, né? Canaã é porque era da terra prometida, Canaã. Aí botaram esse nome. O pai do meu pai era Ezequiel Alexandre dos Santos, do Cururipe do Cal, Palmeira dos Índios, que é o avô do Agripino, o que foi prefeito aí em Arapiraca, do João Nascimento, entendeu? E a minha avó, essa veio de... Menino, eu via dizer que ela veio de Sergipe. O meu avô veio porque conheceu Arapiraca, ele ficou viúvo, aí veio, casou-se com uma pessoa aqui da Arapiraca, que era a finada minha avó, que era Francisca, plantava fumo. Lá no Cururipe era cal. O meu avô lutava com cal, carregando o cal aqui para Arapiraca. Olha, sabe como é? Meu avô carregava cal para Arapiraca, nos jumentos. Aí, desse jeito, se conheceram, aí se mudaram tudo para Arapiraca, meu avô, o outro avô também, que era tudo família de mãe. Era primo do meu pai, era Ginuária Pereira dos Santos e Manuel Francisco Cajuza, que é por isso que a minha mãe é Antônia Cajuza dos Santos, né? A avó do Talvani é irmã da minha avó. E o avô, irmão do meu avô. Para você ver que coisa, né? Velha, a minha avó morreu com 104 anos. Com 103 eu fui visitar ela já estava mais assim, já perto, com 104 ela morreu. Aí, Rosinha, espia aqui que a Servina botou uma vela. Tira daqui, eu tirei, joga no mato. Elas pensam que eu vou morrer. Assim, todo o juízo da vida, 104 anos. Conversava, eu levava, naquela época, eu levava aquelas comiam mais mucilão. Eu levava uma lata de mucilão e dizia, olha, madrinha, que eu trouxe para a senhora. Ela, dá aí a Servina para fazer, diga ela que faça logo. Ela amava mucilão. E o meu avô morreu parece que com 82 anos. Se não me engano, foi assim, 82 anos. Morreu de problema que deu no joelho, como se fosse reumatismo. Meu pai, Antônio Ezequiel dos Santos. O Antônia Cazuza dos Santos, prima dele, é a minha mãe. Era agricultor, plantava fumo aqui na Fazenda Velha, roça. Ele, por exemplo, o alimento de dentro de casa ele tirava da roça, porque morava tudo pertinho, assim, se conheceram. Era família, se conhecia, não é? Minha mãe nunca bateu nada numa criança. Minha mãe era uma santa. Meu pai era homem assim severo. Café tinha que estar quente, o leite tinha que estar quente, o cuscuz, tudo quente. Era quente.
E a minha mãe, nunca vi minha mãe reclamando. Aí nós rezava, quando nós rezava, se benzia, aí dava benção. Benção pai, benção mãe, aí pode ir para a cama. Aí nós ia. Tinha o quarto só das mulheres e tinha o quarto só dos homens. Ninguém, quando a gente ia comer, era os 12, os 11, com ele 12 e a minha mãe 13. 13 pessoas assim, mas nós não falava, não pedia mais nada. Minha mãe fazia o nosso prato como fosse prato feito. Nós comíamos, não falava e nem pedia mais. E não era para falar. Rezava, meu pai rezava. Nós não rezava não. Mas meu pai e minha mãe rezava, mas nós só comia tudo na mesa quando todos estivessem reunidos. Tinha que tirar, e não comia sem camisa, tinha que ser vestido. Até eu tinha uma tradição, eu não comia com ninguém sem camisa na mesa. Rapaz, era cama. Meu pai mesmo era quem construía as camas. Era de palha de bananeira, nessas esteiras de piripiri. Piripiri é um capim, né? Botava 2 esteiras, botava uma no lastro da cama, enchia de palhinha de bananeira, depois pegava outra esteira e costurava com barbante. O barbante ou cipó, sei que ele costurava e fazia o colchão daquilo. E os lençol era lençol de saco. Naquela época tinha muito saco de farinha, dessas coisas. Minha mãe lavava e pintava de azul, de vermelho, cor de rosa. Não tinha loja de roupa para vender assim, não. Quando nós queríamos comprar qualquer roupa, tecido para fazer alguma roupa, ia para Palmeira. Ah, meu filho, é a mesma de hoje em dia. Bom, meu pai nunca deixou eu vestir vestido sem manga, nem deixou vestir vestido curto, era sempre uns vestidinhos compridos, as manguinhas aqui, só. Elas faleceram já velhos, com 80 e tantos anos. Agora, meu pai faleceu de um ataque. E a minha mãe foi para a cidade, que era na casa de saúde do Tavânia, era... Aí eles foram, ela foi para a UTI, mas no outro dia morreu. Vi dizer que foi apendicite que estrangulou. Os irmãos foram 11. Benigno, Maria, Otacílio, Agenor, José, Rosa, que é eu. Aí vem o Miguel, vem a Helena, veio o Luiz, veio a Lidinava e o último foi o Jerônimo. Nós todos, porque a gente a gente era 11 irmãos, mas não tinha negócio de picuinha com nenhum, era tudo unidos. Bolia com um, bolia com todos. A lembrança que eu tenho que era só rua e poucas casas, casinhas de barro, sim, de taipa. E na frente assim era que morava o finado Pedro Cajuzinha, era o homem mais rico de lá, foi quem deu o Canaã todinho para o povo fazer casa. Quem quisesse fazer uma casa podia fazer. Eu sei que ele era casado com parece que era Dona Josefa. Eu me lembro como um sonho, né, menino? Porque é muito tempo, né? 70, 80 anos, não é brincadeira. E ele era diferente. Até meu pai botou uma bodeguinha na casa dele, que ele deu. Ele tinha uma bodega. Depois ele não quis, cedeu para o meu pai. Aí meu pai vendia algumas coisas lá. Não sei porque eu era muito pequena. Aqui que eu conhecia era a Dona Maria Rocha. E tinha uns povos que eu me lembro muito pouco, que elas moravam, as casas ainda eram tudo de taipa, era candeeiro e lamparina, aquelas que o pessoal chamava pretomax, não era? É um candeeiro assim, é de querosene, mas em cima tem e nas igrejas agora bota até uma vela dentro, né? Pode ser até com uma vela. E bota assim para não fumaçar. É lampião.
Mas o nome que a gente chamava era pré-tomate, que se comprava nos armazéns. Na Arapiraca, no Canaã não tinha nada. Tinha uma feira muito grande. Você acredita que o Canaã é mais velho do que a Arapiraca? Tinha feira no Canaã grande. Começava ali perto do cemitério, ali na Arapiraquinha, até o supermercado São Caetano. Tudo era feira, barraca, muita barraca. Vinha de Lagoa do Rancho, vinha do Igaci, vinha de Batalha, vinha desses cantos tudinho. Farinha, feijão, milho, abóbora, tudo cereais da roça, né? Os açúcar era um açúcar como era preto, os açúcar bem escuro, sendo como se fosse uma rapadura, mas uma rapadura grande, de 10 quilos, de 15, conforme que a pessoa quisesse comprar aqueles pedaços assim. O sal era grosso. A minha mãe comprava de 2 ou 3 quilos e botava lá num potezinho e ia tirando. O café era torrado em casa e pisado no pilão. O cuscuz era ralado ou moído no moinho. Menina, eu acho que era mais gostoso. Era tão gostoso. E arroz também, meu pai tinha um terreno aí que tinha uns... baixia que se chama, né? Que é alagado com água. Aí ele plantava arroz, tirava 30, 40 quilos, mas não tinha, assim, movimento para moer, para tudo. Nós tínhamos que pisar num pilão, ou com terra ou com cinza. Ia buscar uma terrinha branca nos açudes, botava e pilava. Aí tirava, depois minha mãe peneirava e ia cozinhar. Tinha pé de café também. E meu pai tirava café também, mas comprava mais os cafés na cidade que era barato, né? Eu ainda me lembro como um sonho, que eu gostava muito de cheirar as latas de querosene. O querosene cheirar, sabe? Que eu achava cheiroso. Eu ainda me lembro disso, só a lembrança que eu tenho, assim, no barcãozinho, ou era de tijolo, ou era de madeira. E lá em cima, ia, a pessoa pedia e comprava. Só me lembro do querosene e a minha mãe chegando da cidade com fardo de charque, ou era num cavalo, quando ela ia no jumento ou cavalo, viu? Com os caçoal, e trazia a mercadoria ali. Comprava o seu Francisco Pereira Lima. Era o comerciante da Arapiraca, era ele. Olha, no Canaã, quando eu já vi televisão, quando eu casei no Canaã, aqui solteira, eu nunca vi televisão. O rádio, meu pai tinha um rádio, mas era difícil de pegar. Não tinha, como é que se diz assim, emissora, né? Não tinha não, era difícil, aí pegava de vez em quando uma musiquinha e pronto. Eu já escutei muito, quando eu era criança, eu escutava muito com ele, que ele andou por o Canaã, o Lampião. Ele era bom com umas coisas e perverso para outras, mas disse que quem era bom com ele era ótimo. Era brincar de rabo de raposa, era se arrodear assim, tudo no arrodeio assim, aí botava um cipózinho detrás. Aí a gente pegava, quem falava, ia falando no nome, aí quem estava com aquilo, sabe, rabo de raposa, aí quem estava saía correndo, botava no outro. Aí aquele outro era quem ia botar. As brincadeiras que eu me lembro é essa. E então de boto. Boto é correndo e se escondendo, né? Aí quem achar, aí é o boto. Meu filho, eu só ganhei uma boneca de pano de uma mulher que veio do Juazeiro e a minha mãe comprou essa boneca de pano. Eu digo, ô mãe, ela tem um cabelão, ela com os cabelão bem grandes. Isso eu pequenininha ainda, mas eu nunca fui pessoa de brincar de boneca. Porque eu nunca acho que foi assim. Minha mãe teve tantos filhos e foram tanto assim que eu não queria saber de boneca. Para mim aquilo era um menino. Nós não ia para festa não. Só a igreja do Canaã. A igreja do Canaã é velha. Eu me lembro dela no meio da rua assim. Era o Padre Epitácio Rodrigues, que era o nome dele. E então tinha outro bispo que de ano em ano vinha crismar os meninos.
E fazer, depois veio Frei Damião, que vinha fazer Santa Missão, vinha o Frei Fernandes. É a lembrança que eu tenho. Era minhas festas, era isso, no Canaã. Aqui era só mato. Era uma mata. Do lado era do meu sogro e do outro lado era do meu pai. Desse lado era a Fazenda Velha. Do outro lado era a Fazenda Boa Vista, que era do meu pai. Meu filho começava ali no cemitério. Aquelas terras todinhas, até aquelas de detrás, era do Santo Antônio. O povoado era Santo Antônio, que o santo da igreja era Santo Antônio, o padroeiro. Então, o finado Pedro Cajuzinha deu essas terras para Santo Antônio fazer um povoado. É a terra prometida, porque depois desses nomes todinhos, aí veio o nome de Canaã, porque para tirar o nome de viado. Santo Antônio tinha a ver. Eu acho assim, tem a creche. Só assim, só até ali. Tinha a Lagoa Comprida, que era tudo de Santo Antônio. Lazer brincando assim, às vezes eu, escutando o povo. O lazer nosso era no São João. Só era a festa que eu via era no São João. Fazia a fogueira. Meu pai fazia uma fogueira muito grande. Fazia as 3 fogueiras, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então, eram essas coisas que a gente sonhava para chegar. Tinha fogos. Foguete, tinha de lágrima, tinha foguete assim, tinha traquinho. E meu pai, nós assava, já era tempo de milho verde, assar milho, tinha pamonha, tinha tudo, às vezes, assim, às vezes tinha canto que tinha forró, viu? Mas aqui no terreno do meu pai, nunca vi isso, não. Quadrilha tinha, no Canaã, lá era a festa, mas sempre a gente nunca ia. Fui para a escola. Agora a escola no Canaã, não sei se você viu falar na professora Branca, era da Arapiraca, vinha para ir para o Canaã, umas 50 crianças de ABC, de primeiro ano, de segundo, de terceiro, de quarto, tudo misturado, com uma professora só. Às vezes eu nem chegava a dar a minha vez para ela me ensinar alguma coisa. Tinha prematória, mas eu nunca fui criança, que eu nunca levei nada disso. Meu irmão ainda levou umas prematóriazinhas, que era quando botava para dizer aquelas palavras que não sabia, o outro sabia, aquele outro ia e dava uma... Tinha ABC, a cartilha, e tinha a cartilha, primeiro ano era a gramática, a aritmética, essas coisas assim, tinha. Eu fiz a diploma do 4º ano, mas eu estudei pouco. Não, nunca tive pensamento, eu acho que eu nem pensava, não sabia nem o que era sonho. Nós, quando veio para aqui, só tinha a casa da gente e a do finado Mané Vicente, para a Fazenda Velha. Do Canaã para que meu pai se mudou, porque era perto do trabalho. Aqui na Fazenda Velha, o terreno dele era aqui. Ele plantava fumo, plantava roça, milho, mandioca. O alimento ele tirava da roça, só do finado Mané Vicente. Quando meu pai queria fazer a farinha, fazia farinha para um ano. Hoje em dia é que tem data de validade, né? Mas naquela época não tinha não, era quando acabasse. Sim. Meu filho, eu acho que eu não gostava de nada. Ainda hoje eu não gosto de comer assim. Eu sei que a minha mãe, eu não gostava de peixe. Meu pai comprava de saco de bacalhau. Hoje em dia bacalhau não se compra, né? Mas meu pai comprava bacalhau, peixe. Aquelas pilombetas também se vendia de saco. Botava no sol para secar as carnes. Salgava, botava no sol, secava, pendurava no saco em cima do fogo. Para o fogo... Quando fazia o fogo, esquentava e ali ficava sequinho. A minha mãe ou torrava no tocinho de porco. Meu pai gostava muito. Quando ele não matava um porco, comprava os tocinhos e pendurava. A minha mãe cortava e torrava os camarão. Camarão também nós comprávamos muito. A nossa comida era essa. Ah, meu filho, era tudo na lenha e no carvão.
Meu pai era quem fazia, meu pai mesmo fazia os carvão. Cortava, que aqui era mata, cortava os paus, botava para secar e depois fazia o carvão. Mata grande, com fogo corredor, com tudo. Esse fogo corredor é umas bolas de fogo, muitas. Tem delas que tinha dias que era 3, 4, assim, num cantinho só. Aí eles ficavam, eu mesmo morria de medo, sabe? Mas eu cheguei a ver bem de pertinho. Ele tinha um jeito de uma cara, assim, mas era com fogo, saindo daquelas faíscas. Quando era para eles ir embora, dava um trombador assim, no outro sumia. Não sei o que era. Porque essa aqui era uma mata mesmo, de um lado e do outro. Só a casa do meu pai lá embaixo, no meio do mato. Cobra, via de monte, mas não tinha medo não. Ah, meu filho, disse que era surucucu, era jiboia, era tudo. Já vi. Quando eu era pequena, no mato, eu vi o veado. É um jeitinho de um bode, de um cabrito, sendo listradinho, meio vermelho. E tinha muitos. Aqui era de caça, o povo vivia de caça. Tinha nambu, nambu-pé, peba muito. Eu nunca comi isso não, viu, menino, que eu tinha nojo. Peba, tatu, nada disso minha mãe preparava, mas eu não comia. Aquele camaleão, tiú, tudo tinha, para quem quisesse comer, não faltava não. Não tinha ladrão, eu nunca vi um ladrão, eu vi um ladrão, depois que veio uma polícia já do Canaã, pegaram um ladrão aqui, ele veio com um galo amarrado aqui no pescoço. A primeira vez, e o soldado de pé, viu? Aí eu vou em cima do soldado, solta o homem, porque eu não sabia o que era aquilo. Foi a primeira vez que eu vi. Eu tinha uns 10 anos, amarrado um galo. Sim, porque ele tinha roubado o galo. Penduraram no pescoço. E ele dizendo, sou ladrão de galinha, ó. Humilhava. E a chibata comendo. Fiquei apavorada. Eu nunca tinha visto ninguém apanhar. Ah, meu filho, agora a água era um terror. Você acredita que eu passei uns 5 anos sem beber água? Eu tomava café com leite. Meu sogro criava um pouquinho de gado, umas 20 vaquinhas de leite, e tirava o leite lá em casa, nunca faltou, era demais. Ele botava um balde, o que eu quisesse. Leite nunca faltou lá em casa. Agora, água mesmo, a gente ia buscar na mangabeira, de jumento. Não tinha, você não sabe o jumento que tinha aquelas icorotas. Era aquilo que a gente carregava as águas. A gente mesmo, nós mesmo, tinha um rapaz que trabalhava pra gente, para carregar água, para tomar conta do gado. Eu não ia buscar não, eu fui pessoa só da casa, só meu pai não deixava a gente buscar água, meu pai não deixava a gente ir para a roça, meu pai não deixava a gente sair nem para casa de uma irmã. Era ciumenta assim das filhas, eu nunca fui a uma festa. Quem comprava fumo era o seu Valdomiro Barbosa, vinha com o seu João Lali. O João Lali era um comprador de fumo de fora. Aí eu não sei de onde era, se era de São Paulo, de onde era. Sei que ele vinha de fora. Vinha com o seu Valdomiro comprava o meu pai e vendia para ele. O seu Valdomiro pagava por feira. Toda segunda-feira minha mãe ia lá e ele dava o dinheiro da feira. Pagava uma parte, anotava. Bom, eu tenho a lembrança que ele era bem simpático. Era bem branquinho, dos olhinhos azuis. Eu sei que eles vinham comprar o fumo, aí almoçava na casa do meu pai. O João Lali, o seu Valdomiro, os que vinham para pesar os fumos e botar no... Vinha até de cacimbinhas, as mulheres ficavam hospedadas na casa do meu pai. Passava a safra, um mês, destalando fumo. Aí, quando era no fim, meu pai fazia uma festazinha, matava um porco quando terminava. E tinha um pagodezinho de noite, viu? Esse pagode era um rapaz com a sanfona, tocando.
É só aquelas músicas antigas e as mulheres dançando. Era uma cultura, quase todo mundo fazia essa festa. Meu pai também contratava guerreiro para vir. Eles faziam um pátiozinho assim, para dançarem, botavam umas tábuas e ficava tudo dançando. Tinha um de peri, que era os cabelão comprido, e cantava, que isso era muito bonito. E a moça dançando. Parece que umas 15 pessoas por aí assim. Como se fosse um pastoril. Mas era guerreiro o nome. O dia da feira era a de Arapiraca, segunda. Começava ali na rua 30 de outubro e terminava ali por a Praça Marques, por ali assim. O cemitério era dentro da cidade, assim, bem pertinho daquela igreja, era o cemitério. Cemitério, meu filho, para mim era de madeira, cercado de madeira. Mais ou menos eu tenho a impressão assim, que eu tenho a casa do meu sogro, que era meu tio, do Tizé, era cofrete do cemitério. E eu dizia, vai comer, Rosa? Eu digo, vou nada do cemitério ali, eu com nojo. Sim. Isso aí eu só tinha uns 9, por aí assim. Nova. A gente ia de charrete ou de carroça, do meu pai. O charrete é um tipo de uma carrocinha, de um carrossel, e o cavalinho era branco, voava. Era preciso meu pai, quando ele passava um carro, ele queria passar do carro. E tinha poucos carros. De cavalo eu andava, eu era perigosazinha, pegava um cavalo e planeava correndo. E de bicicleta, eu cansei para aprender, meu irmão, mas nunca aprendi. Do meu pai, do nome do cavalo. Tinha o nome, mas eu não lembro mais, não. O cavalo era... Não, mas esse branquinho eu não me montava, não. Era brabo, só no charrete. E ele voava mesmo. Os cavalos de casa, de carregar as coisas, dessas coisas assim. Não, tinha os 2. Meu pai era solto aí. Meu filho aqui já tinha marcação, já era preso. O do meu avô era JT, o ferro, para ferrar. Que era José Tertuliano, né? Aí ferrava. Eu ficava horrorizada com aquilo. Eu digo, não faça isso não, Tizé. Ele ferrava bem juntinho do pescoço aqui. Pois isso eu me lembro. E do meu pai era Meu pai também tinha umas 2 vacas só. Não precisa nem dizer. Carro de boi tinha, mas o meu pai e o Tizé, eu nunca vi eles com carro de boi. O meu esposo é João Batista da Silva. É filho de José Tertuliano, que é meu primo. Que eles compraram esse terreno aqui que se chamava Fazenda Velha. E eles vieram, fizeram uma casa, saiu da cidade de Arapiraca e veio plantar fumo aqui. Fumo, roça, tudo. Não, ele pediu meu pai pro carto. Eu ainda perguntei, meu pai disse, olha Rosa, você foi pedir de casamento. Eu digo, quem, pai? Sabia nem quem era o noivo. Aí o pai disse, o seu primo, João. Aí eu disse, pai? Aí o pai disse, olha, não namora, vai ter casamento. Ele me pediu esse casamento no dia 24 de março. No dia 24 de abril eu casei. Foi 1 mês de namoro e noivado. Nunca namorei. Ele chegava, sentava assim no canto com meu pai, minha mãe. Era namoro. E era primo. Era normal. Assim. Até um tempo desse tinha a carta aí, mas eu sabia que ele pedindo de Antônio, eu estou pedindo a mão de Rosinha, que meu nome era Rosa. Mas todo mundo só conhecia por Rosinha. Não tinha quem conhecesse aqui, ainda hoje, quando passa, oi Rosinha. Mas o meu nome era Rosinha, quando eu era criança. Tinha o carteiro para entregar. Aí meu pai consentiu. Aí era primo, família, o Tizé era primo legítimo do meu pai, a mãe dele era irmã da mãe do meu pai, e o pai também, e a finada Alice, que era mãe da madrinha Ginoária, que era a minha avó, por parte da minha mãe, também era, a irmã dela era casada com o Timané Félix, que era
primo, era irmão do pai do meu pai. Não, eu só vi quando eles se mudaram para aqui. Já pediu casamento. Uma pessoa com 15 anos, né? 19. Teve festa, meu pai matou um boi, matou um porco. Foi 2 dias de festa. Comida aí era... Veio gente de Maceió, que meu pai tinha... A minha mãe tinha família em Maceió, meu pai tinha em Palmeiras dos Índios. Vieram tudo, na casa do meu pai. Na igreja de Arapiraca, naquela de lá da rua Manuel André, Epitácio. O meu vestido foi feito por uma filha do seu Francisco Pereira, em Maceió. Porque ele era quem vendia os tecidos, aí tinha as moças, que era irmã dele, que costurava. Aí levaram para Maceió os forros de cama para bordar, 2 ou 3, e os vestidos. Foi lindos. Foi um branquinho, com véu, já veio com tudo. E o da muda, que diz que é da muda, mas foi cor-de-rosa, todo com lantejoulazinha, todo bonitinho. Era bonitinho, os vestidos eram bonitinhos. Teve o seu Arthur, de Arapiraca, que era o fotógrafo. E a gente saía da igreja e ia para lá. Ali, ainda era aqueles que botavam aquele pano na frente. Tinha, ele ia lá e fotografava e a gente saía. Mas faz muito tempo isso. Eu acho que por aí ainda tem, mas eu não tenho não. Uns carregavam, outros carregavam e eu não fiquei com nada. Eu já tinha carro. Vinha o motorista da Arapiraca, pegava a gente e levava. Não, a gente casou de domingo, 3 horas da tarde. A casa do meu esposo ainda estava dando uns últimos retoques, que foi lá no Canaã. Aí eu passei 8 dias em casa. Longe, não chegou perto. Quando foi no sábado, veio e a gente foi. Mas eu, uma criança, ele plantava fumo, plantava roça, como agricultor mesmo. Em 62, ele foi oficial de justiça, botou um cartório lá, no Canaã. Meu filho não tinha conversa, não. Eu nunca... Olha, o pessoal fica besta de ver, porque eu digo... Eu nunca fui beijada, nem meu pai nunca me beijou, minha mãe nunca me beijou. Meu marido dava cheiro assim na testa. Era respeito. Nós ia todo domingo quase... Sempre depois de casada, ele tinha um carrinho, viu? Quando não era um Jeep, era um Fusca, ele comprou uma Chevrolet, que era, naquele tempo, uma Ford, né? Aí comprou, ele sempre tinha carro, que ele era negociante, ele comprava folha de fumo, folha, algodão, todas essas coisas. E a gente ia para o cinema. Era o Trianon, Arapiraca, o Trianon, e tinha o da prefeitura, o Triunfo, era isso mesmo. Ah, meu filho, era muitos filmes bons. Meu Pé de Laranja Lima, esses era filme bom. Filme que eu achava bom. Terezinha. E era filha adotiva da Joana Ezequiel dos Santos, que era irmã do meu pai. Era atração quando saía ali do Canaã, as mocinhas também ia mais eu. Os pais deixavam elas. Não, o meu marido sempre ia só gravata e paletó, só casamento. Nem batizado ele não ia, sempre uma camisa de mangas compridas. Foi 11 filhos que eu tive, tudo com parteira em casa, só teve 2 em Arapiraca. Um era até para eu fazer uma cesariana, mas não deu certo. A minha pressão baixou demais. A anestesista ainda vinha de Maceió, viu? Pode. Há 50 anos atrás, espiaram a Arapiraca como era atrasada. Tudo, as mulheres foram 6. Tudo com Maria. Maria Jeane, Maria Jaqueline, Maria Débora, Maria Célia. Agora a primeira foi Célia Maria. E a última foi a Andréia, que foi Andréia, Maria, Jaqueline, Maria Jaqueline, tudo era Maria. Promessa que eu ficava nervosa e pedia a Nossa Senhora que eu botava Maria se fosse feliz naquele parto. Eu fui mesmo feliz.
E o Anselmo, que foi o primeiro, o Anselmo, só foi 2 homens, Anselmo, Daniel e teve o Francisco de Assis Batista, na hora que nascia. Eu achava que era a parteira que quebrava o pescocinho, porque ela não tinha jeito, né? Eu também, muito nova, também não sabia. Ela puxava e o menino nascia e após 1 hora morria. Lindos. Lindinhos, lindinhos mesmo, a gente vendo. O sino era diferente, mas quando não era batizado, enterrava numa encruzilhada. Mas quando era batizado, enterrava no cemitério. Hoje está completamente diferente. Não, mandava fazer o caixãozinho. Não tinha, não. A minha primeira parteira foi a comadre Filomena, era filha desse Manuel Vicente. E podia passar 1 dia, 2, 3, quando nascesse. Rapaz, quem deu mais trabalho para nascer foi a Ana Paula. Porque eu fui para a rua para me operar e ela veio primeiro com os pés, a cabeça, né? E ela veio com os pés, mas só que era laçada e ela era dentro de um saco assim, um saco plástico. Era completamente diferente, nem os médicos sabiam o que era. Aí ela nasceu, foi um parto meio difícil, mas foi o doutor Judá e o doutor Zé Fernandes fizeram o parto. Até ele disse assim, olha, não venha mais para aqui. Não tinha ultrassom para tirar. O hospital era Nossa Senhora de Fátima. Era o único, só tinha ele. Só ele. Só aquele hospital. Não era nem hospital, era casa de saúde, era tudo particular. Era assim, não era grande não, uma casa com 5 quartos, mais ou menos assim. 5 apartamentozinhos. Aí era assim, aí eu fiquei num apartamentozinho bem perto da cozinha. Eu não gostava de cheiro de carne. Menina, por que vocês estão fazendo essa comida aqui? Traz essa comida aqui para mim. Mas ela disse, não é porque você está num quarto pertinho da cozinha. Para falar a verdade, menina, eu não escolhi nenhum. Sempre era ele. O que ele dissesse estava certo. Nós se combinava muito bem. Me lembro, era quase o mesmo jeito. Eu ia só para olhar a fonte luminosa, era aquelas aguinhas subindo, aí ia uma verde, outra amarela, e que eu ia só para olhar aquelas fontes luminosas. Meu filho, o Caçaldão não tinha ainda aquele, que agora depois botaram para não passar carro, não é por ali, por aquele ali não passa carro naquela rua de cá, não era? Aí passava, era aberta. Só o seu Alonso de Abreu e a loja que tinha lá embaixo, era o seu Francisco Pereira, que nós era cliente dele. Luiz Pereira era mais bodega, negócio de cereais. Naquela época a gente conhecia como bodega. Ia para procissão. A festa era com trivolim, com essas coisas assim. A gente ia mais com as crianças para olhar. Na Praça Manuel André. Meu primeiro emprego foi eu não quero nem dizer. Eu estava para tomar conta de umas crianças na escola, mas que era outra professora. Mas como ela adoeceu, aí botaram eu para uns meses. Mas que eu sabia um pouco. Mas como era criança que também não sabia de nada, só era para ensinar o ABC, eu já sabia tudo isso, aí por isso eu fiquei. Agora que eu fui só funcionária dos Correios. Primeiro foi porque botaram o Correio no Canaã. A gente não podia botar no Canaã, foi na minha casa, dentro da minha casa. Aí eu estagiei 30 dias em Arapiraca, no Correio de lá. A gente tinha que protocolar as cartas registradas. As simples separava, a registrada a gente protocolava o número da carta.
tinha os vales postais. No meu correio também vinha carta registrada, vinha vale postal, que era dinheiro. Eu retirava o dinheiro e entregava às pessoas. Meu filho, só bastava. A gente conhecia, a gente que é do sítio conhece todo mundo, né? Você via muito vale postal da Dona Maria Vitalina, que tinha a Helena em São Paulo e mandava o dinheiro para elas, para a mãe, para as irmãs, para o pai. E na minha casa era correio e telefone. Eu era funcionária do correio e do telefone. Telefone para Telasa, né? Aí eles botavam o telefone e o pessoal vinha, às vezes meia-noite, vinha telefonar. Eles telefonavam, teve um dia que veio um padre, vinha de batalha, e o carro deu um prego lá na estrada, e era estrada ainda, viu? Não era nem a pista. Aí ele foi lá em casa, bateu na porta, Dona Rosa, é da paz. Eu sou um padre, aí dizia o nome dele, eu abria a porta, ele vinha fazer a ligação, e a pessoa lá, quando era cobrar, mas era cobrar, porque eu fazia assim, viu? Às vezes ele não tinha dinheiro, a pessoa não tinha, não, era caro. Que ninguém quase fazia ligações porque era caro. A gente fazia no coisa, e tinha um que fazia o meu primeiro foi assim, como é que se diz? Assim, que rodava e botando os números. Só tinha lá em casa, as pessoas que vinham ligar pagavam, pelos minutos. Eu telefonava para a Telasa, em Arapiraca, a Telasa dizia quanto, aí eu dizia, olha, foi quanto? Aí eles pagavam. Aí daquelas ligações eu ganhava uma porcentagemzinha, viu? Passei 13 anos com o correio e com o telefone. Eu sendo funcionária, fazendo ligações assim, mas depois veio chegando e selo, cola, mas tudo os correios davam. A gente comprava os selos, eu comprava, e aquelas pessoas que vinham botar as cartas também pagavam aquele selo, e era assim. Eu era a última funcionária, agora quem trabalhava eram minhas filhas, tudo. A Jaqueline, Maria Jaqueline, a Andréia ainda participou, a Débora, Maria Débora. Tudo era funcionária, mas só quem recebia era eu, viu? Bom, na carteirinha tá assim, chefe dos Correios. Vinha caixa, vinha encomenda também. Rapaz, eu ia buscar segunda, ainda tinha isso, viu? Ia buscar segunda, quarta e sexta. Nesse tempo eu tinha carro. Isso aí, quando eu não tinha, eu ia de ônibus. Vinha nos ônibus e trazia. O cartório, primeiro teve um oficial de justiça lá, aí ele era quem tomava de conta. Aí o oficial de justiça foi embora e entregou para ele, na minha casa. A minha casa é ali, é bem pertinho da Arapiraquinha. Ainda tenho lá salão, tenho casa, tenho tinha outra casa que eu desmanchei, fiz um jardinzinho. Era com nós. Quando ele saía trabalhar, aí quando chegava uma pessoa para registrar o menino, eu tomava o nome da pessoa, da idade e tudo. Quando ele chegava, registrava. Eu mandava assinar no livro. Não, mas se eu errasse, ele consertava. De varize no esôfago. O doutor Geraldo Cajueiro disse, olha, ele tem que fazer um exame em Recife. A gente foi primeiro fomos para Maceió, ele fez um exame, o doutor disse, olha, ele tem que fazer em Recife. Ele se tratou no Hospital Português em Recife. Tudo particular. Aí veio o médico para fazer a quimioterapia, vinha de São Paulo, pago por três pessoas. Pelo João, que era o meu marido, por outro senhor, que era de Bahia, e por outro que parece que era de Penedo. Aí pagava para esse médico vir e fazer a quimioterapia, uma vez por mês. Foi o primeiro que eu vi, foi meu marido. Não sabia nem o que era isso. Quando ele morreu, eu tinha 34 anos. Olha, a gente foi para a Santa Casa de Maceió, já tinha. Santa Casa de Maceió, depois foi o padre Epitácio,
foi quem enviou para o irmão dele em Recife. Aí ele foi para lá e o irmão, que era, chamava José Rodrigues, doutor José Rodrigues. Aí mandou ele tirar a ultrassom e fazer uns exames lá. Aí disse que ele tinha uma variz no esôfago e um problemazinho lá. Aí era para operar. Aí se operou com o doutor... Estou esquecida. No Hospital Português, viu? Aí quando ele foi se operar, ele veio e me disse: olha, Ana Rosa, infelizmente seu marido não tem cura. Eu disse: por quê, doutor? Ele disse: porque ele está com câncer no esôfago. Foi um choque. Deu em desespero. Bateu um desespero. Eu gostava muito de volta, de anel, de brinco. Aí eu tirei tudo. Eu digo: olha, não quero mais isso. Botei dentro mandei até pelo Anselmo, ou foi pelo Tony, não foi? Eu digo: olha, dê lá as meninas, que eu não quero mais não. De tristeza, que ele ia morrer. Ele me disse que ele não saía vivo de lá, mas ele ainda viveu 1 ano. Agora ele disse: Rosa, eu sei o que ele era muito inteligente, ele tinha livros de médico, que ele era muito amigo do doutor Neusvaldo Leão, e se falava doutor Judá, doutor Zé Fernando, e eram os médicos de Arapirá, que eram esses. Aí ele disse, ele comprava aqueles livros, As Plantas Curas, tudo ele lia, viu? Eu nunca gostei de ler, ele lia demais. Ele dizia: Rosa, eu sei que eu não tenho cura. Eu digo: mas João, tenha fé em Deus, você tem cura, o que é isso? Aí ele começava a se entalar quando ia comer. Aí viveu 1 ano ainda, depois disso. Não, ele morreu em casa. Quando a gente foi fazer a quimioterapia, a última, eu fui com ele. Quando ele estava doente, eu estava grávida. E quando ele morreu, já tinha tido um menino, a Andréia. Aí eu cheguei lá, o doutor foi e disse assim: olha, Ana Rosa, ele não aceita mais quimioterapia. Não precisa ele vir mais. Aí ele veio chorando, de lá até o Canaã. Não te disse, Rosa, que eu não tinha cura? Ele já não tem mais remédio para mim lá. Eu estou desse jeito. Ele se alimentava por uma sonda na barriga. Ele mandava chamar, disse: Rosa, procura aí a saber, tu trabalha assim no correio, procura saber quem é que tem uma sonda nessa barriga, para ver se ele já tirou. Que ele sabia que não ia tirar. A maior tristeza que eu tive foi no dia que nasceu a Andréia, que era na doença dele. Que ele se ajoelhou, e a minha pressão também baixou e veio as parteiras. Essa já era da cidade. Era a Nitinha, era a Dídia, que era enfermeira, chefe lá do hospital regional. Elas vinham para mim, vinha o doutor Judá, vinha fazer exame em casa, vinha tudo. Que ele era bem estudado assim, ele sabia e ele gostava muito de Deus. O que eu quisesse era na hora. Aí quando chegou, ele disse: ó, João, ela não tem jeito, ela tem que ir para a rua. Mas aí eu não fui. Ele disse: Rosa, se você for, eu vou também. Mas como o doutor Judá não aceitava lá doente, essa espécie que não estava mulher, né? Aí eu estive em casa. Mas foi a comadre Nitinha. A gente chamava comadre quando era partido. Ele se ajoelhou do começo ao fim, como uma caveirinha, se ajoelhou junto da cama e rezando. Mas eu não passei nem 10 minutos para ganhar a menina quando a parteira veio. Ela não tocou em mim. Ela disse: olha, compadre, eu não vou tocar nela, porque a minha pressão estava quase em 0. Aí ela disse: eu não vou tocar. Aí se sentou assim, quando ela só me fez os preparos, como era que eu podia ficar. Aí a menina nasceu. Já estava quase nascida quando ela chegou. Aí eles pegou na menina, esse foi o meu sofrimento, viu? Ele pegou na menina, toda enroladinha já, meu Deus, tão lindinha.
Essa eu não vou criar, Rosa, quem vai criar é tu. Foi a última conversa que ele disse comigo. Mas ele sabia, ele era muito inteligente. Naquela época ninguém dizia que estava com uma doença, não era? Nós também aplicávamos injeção, tanto eu como ele. Primeiro, eu aprendi com ele, aplicando injeção nele, e ele em mim. Mas o doutor Zé Fernandes deu uma explicaçãozinha qual era o local, entendeu? Qual era o local que aplicava a injeção, e os farmacêuticos mesmo, e a gente fazia, fervia o estojo ainda era daqueles de vidro que a gente fervia com agulha, bem fervido, vinha um aparelhozinho assim, a gente fervia com álcool, aquele fogãozinho de álcool, fervia e botava e puxava a injeção e aplicava. Meu filho, a pior que eu achava de aplicar era Rodacilina e Fernegan. Para gripe, febre, que era mais as doenças que as crianças tinham, era gripe e febre. Da gripe, né? E a gente aplicava ali naquela multidão do Canaã, todinho era eu e ele. Depois foi que veio a enfermeira, veio o posto de saúde aí. Eu tinha uns 20, quando eu comecei a aplicar, uns 20 por aí assim. Até os 34, quando eu saí de lá, ainda aplicava injeção no povo. No cemitério do Canaã. Ele tem a catatumba dele, né? Botado na catatumba e ele... São João Batista. O João Batista era o meu marido. O posto do Canaã é em louvor a ele. Muito ruim, mas como eu fiquei com a pensão dele, com a pensão do cartório, e tinha o meu trabalho, que eu era funcionária do Correio, naquela época o salário era pouquinho, mas dava muito bem, né? E eu criei meus filhos. E também trabalhava na roça, plantava fumo, plantava roça. E continuei, ele comprava também folha, viu, menina? Ele também era negociante. A política era feia. Era mais do que hoje. Você acredita? Porque tinha dois candidatos só, era o DN e PDB, parece. Era o MDB, era um nome assim. Aí... Passava o seu Valdomiro com o carro, a cantiga era: oi, pisa, milho, peneiro, xerenha, não vou criar galinha pra dar pinto pra ninguém. Era essas as músicas. E o do outro era outra musicazinha. E com tudo aí, quando ganhava, meu filho, aí era fogo. Aí era intriga feia. Os que eram do partido ficavam intrigados daquele outro. Tinha confusão. Confusão braba. Era pesada, meu filho, pesada. Briga pesada. Tinha minha mãe, meu pai era meia politicazinha, meu pai. Eu também não ficava embaixo, não. Só prima, assim, o João Nascimento, o Agripino, todos esses, o Talvani. Tinha o seu Gino Vital, foi o primeiro, né? O Agripino também era primo, o João Nascimento. Ele era dentista também, né? Era doutor dentista. Prefeito. Eu só conhecia assim, da minha família que foi prefeito, o Severino Leão não era não, mas eu já foi muito meu amigo Severino Leão, João Lúcio, o Zé Barbosa. O seu Valdomiro era um comerciante grande. As energias, tudo era dele, a empresa. Era do Valdomiro Barbosa. Meu filho, eu ainda sou aleijada assim, de chikungunya. Zika, chikungunya, tinha dengue, dava quase na população toda. Era rezadeira, tinha rezadeira. Essa parteira mesmo era rezadeira. Era Filomena Maria da Silva, parece que era assim. E tinha no Canaã, tinha um bocado. Tinha muitas. Meu filho, de nunca tomar um remédio, nós nunca tomamos. A madrinha mesmo, minha avó, madrinha que chamava Francisca, aí ela disse que nunca foi um médico, nem nunca fez um exame,
nem nunca foi um médico, nem nunca tomou uma injeção, nem nunca tomou nada. Morreu e não foi para o médico. Deus. Só Deus, porque Deus é quem me ajuda, que eu já tive cada problema. Olha, o Covid mesmo eu peguei, fiquei aqui com um médico, enfermeira, porque para Arapiraca quem fosse morria. Eu não quis ir por causa disso. Eu e as duas meninas, todas as duas com Covid. A gente fica com aquele oxigênio no nariz. Passei 12 dias, o meu neto, que é enfermeiro, tomando de conta, esterilizou a casa logo toda com álcool. George da Rocha Júnior. E montou, zelou tudo, fui pro... Tomei soro, aí depois ele disse, vó, a avó tem que ir pro oxigênio, que é aquela saturação está muito baixa, tem que ir para o oxigênio. Mas cansaço mesmo eu nunca tive. E eu e a Magal fomos pro oxigênio. A Paula não teve não. Ela teve o Covid, mas isolei aqui. Meu filho, eu passei um ano aqui, eu vim por causa da pandemia para essa casa. Passei um ano sem receber ninguém, nem mesmo os filhos. Vinha só até o portão, mãe, como é que tá? O telefone, e a gente só sabia assim. Aí no dia que eu saí para me vacinar, quando eu cheguei com o Covid e botei nas minhas filhas. Fui botar a janta delas e passei para elas. Doce feliz, viu? Meu filho, demais até. Quando eu penso que eu já tenho 84 anos, que a gente vive pouco, eu digo, meu Deus do céu, tenho medo. Agora, assim, eu tenho medo, sabe de que é? Não tenho medo de morrer, eu tenho medo de me enterrar. E não é, tem até catatumba, viu? Ali que você for, agora eu vejo, cadê meu pai do céu? Aquele abafado. É católica, a minha família quase toda é católica. Só a minha rotina da igreja é só no Canaã e na Arapiraca. Aqui tem na Fazenda Velha também tem, mas eu já sou assim, que eu morava mais no Canaã, só tinha no Canaã. Eu sou devota quase de todos os santos. Mas o meu santo, que eu sou devota, é Santo Antônio, porque era meu padroeiro lá. E São Francisco de Assis também. Menino, o ponto das comidas dele mais era na minha casa, lá no Canaã, dos padres. Agora, o Frei Damião era um santo, ele ainda comeu na minha casa, mas nem comer ele comia. Ele só tomava um caldinho, era um santo mesmo. Disse que ele, na cama que ele dormia, a gente fez como se fosse um apartamentozinho para eles dormirem lá, os padres, que era muito padre quando vinha. Vinha o Frei Damião, vinha o Frei Fernando, vinha o Frei Felício, e tudo ficava naquele apartamentozinho. Agora, para comer, tinha uma cozinheira que cozinhava lá, fazia o café, mas de vez em quando ele comia nas casas. Mas muito bom, muito santo, viu? Santo. Diz as empregadas que ele dormia no chão. A cama era limpinha direto. Porque ele parece que fazia penitência, viu? Era um santo mesmo. Eu já quebrei esse pé aqui, ó. Tá até aqui, ó. E era o dia de Nossa Senhora Aparecida, eu ia para a missa. Quando eu quebrei, que eu tenho 2 filhas especial. Aí eu disse assim, não, meu Deus, eu não posso quebrar esse pé. Eu não podia me levantar. No mesmo instante que eu pedi a Deus, eu me levantei e eu fiz uma promessa para rezar um rosário. Um rosário é 50 Ave Maria e parece que 15 Pai Nosso. Rezei para eu ficar boa, fiz essa promessa. Que se eu não quebrar, se a minha perna não tivesse nada, eu rezei esse rosário. Fui de noite e rezei. Eu não tinha um rosário, mas pedi uma emprestado e rezei de joelho. Fui para o Juazeiro, mas eu fui na boleia. Levei a Jaqueline, pequena, foi mais eu, para dormir lá em cima. Eu dormia numa rede, debaixo dos pés de pau, que ainda dormia no caminho. Fui pagar uma promessa do meu marido, que ele disse que se ficasse bom, aquela doença, ele ia no Juazeiro
e pegava, e tirou a foto da sonda e ia deixar aquela foto que tinha lá um santo que recebe todos aqueles retratos. Santuário dos Milagres. Aí botava lá. Aí eu fui pagar. Ele não ficou bom, mas foi para junto de Deus, melhorou, né? E ele estava devendo essa promessa. Eu fui pagar. Sabia que era para rezar um texto e botar o retrato dele lá. A foto com ele com a sonda. Meu irmão, era 2 dias. A gente dormia no caminho, no Peba. Não tem um hotel do Peba por aí? A gente dormia lá. Mas não era dentro de casa, não. Dormia debaixo dos pés de pau, nas redes. Eu acho que umas 50 pessoas nesse caminhão. Porque eu sou assim que eu não acredito nesse negócio dessas frescurinhas de nada. Eu como tudo. Tudo. Eu não gosto bem de peixe. A família peixe. Só gosto de camarão, mas não posso comer porque às vezes me dá uma coceirinha assim, uma coisa, eu não como não. Parece que eu tenho alergia. Dói a garganta. E demais de tudo eu como. De tudo eu não tenho abstinência de nada para dizer assim. Isso é comida eu não como, tudo. Agora, só não gosto de uma coisa, carne cozinhada. Agora, queijo, desde quando eu nasci, a primeira papinha foi de queijo. Gosto de criar como o meu pai. Olha, eu vim para aqui ainda mais para passar a pandemia e para criar. Aqui era uma escola nesse salão. Meu filho, de primeiro não tinha grupo, não tinha nada. Só era assim, as escolas eram no salão dos que tinham salão. Sempre meu sogro e meu pai eram os homens que mais tinham casa assim, para botar morador, para botar... Aí tinha um salão, aí as professoras vinham, ensinavam e ficava na casa do meu pai, da minha casa. No fim da semana ia para a rua. A professora tinha a Odete, filha do José Soares aí da Arapiraca. Ela já faleceu. Os meus filhos, o Anselmo estudou aqui. Anselmo, Daniel, Maricela estudaram. Os mais novos não, já foram para a cidade. Toda noite eu tenho aqui essa televisão, que é uma igreja. Aqui a minha casa é uma igreja. Toda noite, das 4 horas da tarde até as 7 é para eu rezar. Tenho neto, bisneto, tataraneto, já tenho tataraneto. Gosto, eu amo meus netos, amo meus filhos, amo minhas netas como filho. Eu dou a minha vida por eles. Se disser assim, vão matar um deles, eu digo, me mate, deixe eles. Qualquer um deles. Não tem sempre a Andréia, que é a caçulinha, que eu faço mais um afagozinho. Não sei se os outros acham ruim. Mas Jaqueline, Débora, tudo para mim são do coração. Meus filhos, Anselmo, Daniel, não tem nenhum que eu goste mais do outro. Posso fazer mais afago, mas o amor é um só. Ótimo, para mim são filhas. Filhas e filhos, Jadielma e Antônia. Para mim, eu não tenho o que falar nada. E os genros são o George, Gilmar, é tudo G, viu? George, Gilmar e Josué. Aí que a gente conhece por Gel. E só isso. Só amo todos. Neto, bisneto, tataraneto. Agora mesmo, no dia 5 de novembro, eu vou batizar um tataraneto. Não foi mais por Ricardo Nezinho que queria. Isso desde o ano passado, que ele disse, Tony, eu quero fazer um documentário com a sua mãe, que é a pessoa mais velha aqui desse lugar aqui. Parece que sou até a mais velha do Canaã. Meu filho, eu conheci assim por propaganda política, mas de eu ter conversado com ele,
Eu acho que conversei, mas eu sou uma pessoa muito desligada. Eu converso com você aqui, se você vê você na rua, eu não conheço, para mim nunca lhe veio. Conheci o seu Nezinho, que até quando eu ia votar, eu pensava que era o Nezinho. Quando a primeira vez que eu fui votar, que eu botei o número, que só botava o número, né? Aí digitei, vê a foto, eu digo, votei errado, mas já votei, tá certo. Mas porque a lembrança que eu tinha era do Nezinho, do pai, não era dele. Tava diferente, novinho, bonitinho, sabe? Aí eu digo, vixe Maria, é bonitinho, então tá certo, você ganhou. Mas não sabia se ele era filho dele, não sabia não. Foi, ele veio aqui na minha casa, perguntou se eu queria e tudo. Olha, Dona Rosa, eu venho agora no dia. Mas até que eu esqueci, rapaz. Eu tinha impressão que era pro dia 29. Quando foi, eu digo, mas já que a Paula disse que é amanhã, que a Paula é a deficiente, mas ela sabe de tudo. Pô, eu achei para mim uma honra. Que eu até achei que era demais para mim ter essa honra. Mas como ele quis, eu já era meu amigo, eu aceitei. Gostei, amei. Eu só penso em viver para minhas duas filhas. Para os meus filhos todos, deixar os meus filhos todos reunidos, sem briga, sem nada, todos são católicos, todos são casados e casadas, só que não são, a Ana Paula e a Magal são deficientes. E eu tenho uma que é também funcionária da prefeitura, ela é agente de saúde. Bem, eu só quero o bem dos meus filhos. A minha família, tudo da vida, a minha família significa para mim isso. Às vezes, na Sexta-feira da Paixão e no Natal. Sexta-feira da Paixão porque é rezar e é uma tradição, todos os filhos vêm dar benção à mãe e receber a benção. Ajoelhado, outros sem ser de joelho. É uma tradição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o padrinho responde, para sempre seja louvado. Aí ele dá benção. Às vezes traz um presente, um capão, um peru, uma lata de doce. De primeiro, agora terminou isso. Tinha ajuda para... a festa era ajuda, rapaz. Tocar fogo, mas aquilo é pecado. Escondia, o povo roubava de noite. Eu vi muita gente roubando ajuda, passando na carreira. Era uma graça. Era as festas. Eu não tenho saudade, não. Só do meu esposo. A dele eu tenho, das horas... Ainda hoje, às vezes eu digo, vou chamar... Digo, vai chamar o João para almoçar? Em vez de eu dizer, vai chamar o Tony, eu vou chamar o Anselmo, chamar quem? Vai chamar o... Eu digo, oh meu Deus, já morreu. Eu passei uns 2 meses que não... Só botar, João! Aí eu... Nunca fui pessoa de chorar. Chorar muito e reclamar. Era por isso que meu marido gostava muito de mim, porque eu nunca fui pessoa nem de chorar nem de reclamar. Puxei minha mãe. Não, nunca fui de exigir nada. Eu puxei mais o meu pai. A minha mãe só os olhos, porque meu pai era um morena, assim, claro. E a minha mãe era uma galega dos olhos azuis. Aí eu puxei a minha mãe, do meu pai. O jeito de comer, as comidas que ele gosta, eu gosto. O jeito de plantar roça. Meu pai dizia assim, olha Rosa, feijão gostoso é feijão miguitinha, é feijão bage roxa. Ensinava eu plantar, eu sei, de roça eu entendo tudo. Só agradeço a Jesus de ter essa honra. A vocês, eu agradeço a Deus, a vocês que veio, você, e ao Ricardo Nezinho, que Deus o proteja, dê muitas felicidades, muitas alegrias na vida e paz. O Ricardo Nezinho, o pai dele, já era amigo muito do João. Tudo bem que acredita em Deus. Sejam o que são católicos, que a religião de Deus é a católica, eu acho. Eu acredito muito em Deus, nos anjos, nos santos,
Quando eu saio mesmo, eu digo, Deus adiante e Pai na guia. Minha companhia é Deus e a Virgem Maria. E assim eu vou vivendo. Um beijão para todo mundo.